A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Wanda. A Wanda faz inicialmente um pequeno relato sobre a sua vida cristã. Ela fala que seu esposo e seus filhos estão congregando atualmente numa igreja há 3 meses, mas já congregaram em outra igreja por 9 anos. Ela diz que atualmente esta igreja em que ela tem se sentido muito bem, sente a presença de Deus, sente a presença do Espírito Santo, mas esta igreja atual tem assim costumes muito rigorosos, como por exemplo, proibições de cortar as unhas, cortar os cabelos, usar calça comprida e aí por diante. Então ela pensa se realmente é o Espírito Santo ou não que ela tem sentido a presença nesta igreja. Ela fala mais, pastor, ela diz que não tem muito conhecimento nas Escrituras e as pessoas até brincam com ela e isso acaba entristecendo, constrangendo ela. Então ela pede para o pastor dar uma explicação à luz da Bíblia Sagrada. É ou não é o Espírito Santo, pastor? Eu quero dizer à nossa consulente que ela não diz a igreja onde estava e nem a igreja onde está. Agora, essa colocação de severidade no que concerne a mulher, que isso é comum em muitas igrejas, imagine uma mulher que não corta unhas. Que tamanho de unhas estará essas unhas? Quanto tempo mais ficar nessa igreja? Isso aí é anti-higiênico, é impróprio, não é algo que a Bíblia se manifeste, é doutrina de homens. Cabelos, calças. É uma igreja que é muito exigente na expressão por fora. Agora, onde está a doutrina sã de que fala a Bíblia Sagrada? E a Bíblia diz assim, por exemplo, quero citar aqui, embora não conheça muito de perto a situação desta senhora, mas aqui no capítulo 2 de Colossenses, diz assim, a partir do versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É isso que eu posso dizer para a senhora. Não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, isto significa que a pessoa, ao deixar o mundo e se entregar para Jesus, ela morreu para as coisas velhas nas quais vivia, está vivendo uma vida nova, e me parece que pela sua descrição de 9 anos de crente, a senhora está vivendo uma vida cristã durante esse tempo. Então, por que vos carregam ainda de ordenanças? Não corte unha, não corte cabelo, o que mais? Quais outras proibições? Mede cabelo também, mede tamanho de vestido, sapato. Carregam de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homens. A senhora está seguindo numa igreja que tem doutrinas de homens de muita exigência. Eu gostaria de saber qual é o credo dessa igreja. Se a senhora puder me telefonar mais tarde, ou mandar ou fazer outra pergunta, no que crê essa igreja? Para que tenha essas atitudes de exigências externas, que não dizem nada a respeito da nossa vida cristã interior, as quais, na verdade,
tem alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. É para agradar outras vistas e dar a impressão de que essa igreja anda na linha bíblica. Só preceitos de homens. Aparência, mais aparência e mais aparência. Isso não reflete nada à luz da Bíblia Sagrada. Então, eu recomendo à irmã que a senhora tenha cautela, ficar numa igreja 9 anos, entrar noutra, já está sendo motivo de zombaria, de escárnio. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse procedimento está muito aquém de um verdadeiro amor cristão que a Bíblia recomenda que tenhamos no respeito uns para com os outros. Se quiser alguma orientação mais, telefone para nós, pode ser dentro do horário de perguntas ou fora do horário. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Adriana. Ela aprendeu pela rádio que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E a Adriana, então, não comemora o Natal. Mas ela ouviu de algumas irmãs que estavam conversando que, concernente àqueles enfeites que as pessoas costumam ter em casa na época natalina, ela ouviu das irmãs que, com exceção do Papai Noel, poderiam ter esses outros enfeites em casa. Então ela pede para o pastor falar a respeito. Primeiro, com relação à data que o Senhor Jesus nasceu, porque se ele não nasceu em 25 de dezembro, ela também não quer comemorar o Natal. E com relação aos enfeites que os crentes têm em casa nesta época do ano, pastor? Eu vou analisar aqui esta pergunta porque ela é diversificada. Em primeiro lugar, a nossa consulente Adriana aprendeu pela rádio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Concordo plenamente. Não sabemos o dia do nascimento de Jesus. Porém, não só não sabemos isso, mas também não sabemos o ano em que Jesus nasceu. E segundo alguns intérpretes de acontecimentos bíblicos, eles nos apontam que Jesus nasceu 4 anos antes da data indicada como sendo do seu nascimento. Por exemplo, nós estamos hoje no ano 2013. Efetivamente, porque os anos são contados a partir do nascimento de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, nós contamos antes de Cristo numa forma decrescente. E contamos a partir de Cristo numa ordem crescente. Então, hoje nós teríamos não 2013 do nascimento de Cristo, mas nós estaríamos realmente no ano 2017. E eu recomendaria a cada pessoa, principalmente mulheres, considerarem que 4 anos mais a sua idade indicada. Bom, isso é brincadeira. Quer dizer, e nós estamos vivendo. E essas pessoas que apontam hoje que Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, com isso concordamos, se esquecem de, quando fazem cálculos cronológicos para indicar a volta de Cristo, como temos o grupo que anotou, que Jesus já voltou em 1914, que é preciso os olhos do entendimento para perceber isso, não os olhos físicos, embora a Bíblia declare que quando Jesus voltar, ele será visto por toda a humanidade fisicamente. Eles não contam 4 anos. Fizeram cálculos cronológicos considerando como se Jesus nascesse no ano 1 da nossa era. Só que faltam 4 anos, então a data que deram para 1914 estava errada. Devia acontecer em 1918, mas também não se deu.
Então ninguém pensa nisso, só pensa no dia 25 de dezembro. Não vou celebrar Natal, porque é 25 de dezembro, não é a data que Jesus nasceu. Agora, segundo, o que é importante considerar é o fato. Registra a Bíblia que quando Jesus nasceu, houve festa. Sim, está no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, mostrando que o nascimento de Jesus foi anunciado por anjos que desceram do céu. Visitaram os pastores que estavam tomando conta do seu rebanho, altas vigílias da noite, e disseram para os anjos: nós vos trazemos informações do céu. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E agora, celebraram o nascimento de Jesus? Somos melhores do que os anjos, não celebrando o nascimento de Jesus? Somos, como diz aí no meio evangélico, puritanos, a ponto de ignorar essa dádiva de Deus que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui nós temos o fato histórico, registrado por Lucas, que era um médico. Sabia escrever muito bem. E foram apressadamente, acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Está aqui na Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 11 até o versículo 20, para quem quiser saber a história do nascimento de Jesus, está aqui muito bem na Bíblia. Então queremos dizer a dona Adriana que Jesus nasceu, houve comemoração, concordo com a senhora de evitar Papai Noel, porque a semelhança da Bíblia, nós dizemos que Papai Noel é alguém que substitui a Cristo. Ninguém fala no nascimento de Jesus, na época de Natal, fala de Papai Noel. Você entra nas lojas, é Papai Noel para as crianças inteiras. Ele desce de helicóptero em campos de futebol e está sendo ovacionado como se fosse Jesus. Mas isso tudo é um ato fora da Bíblia Sagrada. Nessa particular, sim, crente não vai entrar para honrar o Papai Noel, que é uma figura mitológica. Ele vai se ater à Bíblia Sagrada, comemorando o Natal, indo à igreja, cantando louvores alusivos ao dia do nascimento de Jesus, glorificando a Deus pela dádiva do seu Filho, prestando um culto em espírito e em verdade. É a nossa celebração de Natal. Então, não vemos razão para essa colocação tão ferina. Não quero saber de Natal. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Maria de Lourdes dos Santos. A nossa ouvinte quer saber o significado do seu nome. Ela descobriu que Maria de Lourdes é o nome de uma santa e ela acabou ficando preocupada com isso, pastor. Em primeiro lugar, quero dizer à nossa consulente Maria de Lourdes que Maria é o nome de uma pessoa. Pelo menos quando dizemos Maria de Lourdes, é o nome de uma pessoa. Então, Maria é uma pessoa que tem o nome Maria. Maria significa
amada do Senhor, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Era uma mulher tão pura que, entre outras, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Só que Maria está sendo cultuada. Quando lemos Maria de Lourdes, significa, essa palavra Lourdes, significa o nome de uma cidade na França, onde supostamente meninas, as 3 crianças, me parece irmãs, 2 irmãs e um irmão, tiveram visões da aparição de Maria. Ora, nesta cidade, o local se tornou um lugar de caravanas de pessoas que vinham de todas as partes do mundo para celebrar essa Maria de Lourdes, porque ela apareceu lá para as crianças. E aí está uma colocação. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Maria Aparecida. Por que Maria Aparecida? Porque a sua imagem foi encontrada no rio, nessa cidade chamada Aparecida. E ali, em 2 pedaços, cabeça e tronco, foram juntados por pescadores e aquela imagem foi levada e cultuada a tal ponto que hoje o templo dela é o templo da padroeira do Brasil. Não existem 2 Marias, não existem 3 Marias, não existem 10 Marias, existe apenas uma Maria que é lembrada em cada cidade onde se dá aparição, onde se encontra restos de imagens dela, mas de certo modo ela é a pessoa mais cultuada no Brasil, mais mesmo do que o Senhor Jesus Cristo. Então, nós, como crentes em Jesus, não participamos destes cultos chamados de dulia, só que para Maria tem um hiperdulia, um pouco mais de veneração. Cultuamos apenas a Deus e não podemos prestar culto aos chamados santos que não merecem, porque a Bíblia é muito clara de dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Respeitamos, mas quero dizer a nossa consulente Maria de Lourdes que ela não tem a preocupação com o seu nome. Seu nome é Maria de Lourdes, mas a senhora não é chamada Maria de Lourdes, a histórica, aquela que apareceu lá na cidade de Lourdes. A próxima pergunta é do ouvinte Silas. O Silas é da Igreja Presbiteriana de Itanhaém, pastor. E o Silas pede para o senhor falar a respeito da predestinação. Predestinação é uma doutrina de Calvino que sustenta que o pré-conhecimento de Deus, eu gostaria de dizer assim, a onisciência de Deus, está baseado no propósito, no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária, inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, à parte de qualquer obra de fé do homem que espiritualmente está morto. Então é mais ou menos isso que a predestinação ensina. Pessoas que são eleitas por Deus, segundo o ensino de Calvino, tenho minhas restrições e que são os escolhidos para a salvação, enquanto os demais que não foram escolhidos não podem ser salvos. A próxima pergunta é do ouvinte Mariano. Ele aqui diz que é da Assembleia de Deus. Ele fala assim: pastor, o que o senhor pensa a respeito da igreja que sorteia carro? Muitos cristãos estão participando desse tipo de eventos, vou assim chamar, e outros que apontam
como rifas, bingos, quermesses. E tais eventos nas igrejas levam os crentes a todo tipo de jogo de azar e se voltam para sorteios mais tarde, porque já foram acostumados na própria igreja da qual são membros passar por esses sorteios. Então ele vai também buscar um sorteio na cena acumulada. E ainda pensa que vai dar dízimo desta cena acumulada se ganhar. Deus tem que ajudá-lo. Deus não participa disso. A igreja deve viver através dos dízimos e ofertas dos membros. E os membros precisam ter consciência para pagar seus dízimos normalmente e oferecer suas ofertas, porque é daí que a igreja tira a sobrevivência para a sua manutenção. E não transformar a igreja em casa de sortes. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 11, Deus fez uma prevenção ao povo de Israel que estava para entrar em Canaã, que não imitassem as práticas daquela gente. Então diz, no meio de ti não haverá adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Quem pratica tais coisas comete abominação diante de Deus. Logo, longe da igreja qualquer tipo de manifestação, de evento ligado às sortes. Um vai ganhar porque teve mais sorte do que o outro. E nós temos também 1 Coríntios 6, versículo 12, onde o escritor declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então nós temos uma vida livre para nossa escolha pessoal, de modo que devemos ter cuidado para não passar do limite a que está autorizado na Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor: pastor, a guarda do domingo implica na salvação? Não. Somos salvos pela graça de Deus, como lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça, a palavra graça significa favor imerecido. Você e eu, e nós, homens, seres humanos, não temos direito a ser salvos, mas pelo favor de Deus, Ele entregou seu Filho Jesus Cristo, que pagou o nosso débito lá na cruz do Calvário, levando sobre Ele nossos pecados, lá na cruz. Então, embora pecadores, Cristo carregou nossos pecados. E quando eventualmente pecamos em pecados que nós podíamos chamar pecados simples, nós fazemos como diz 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, desde que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vou repetir, somos criados em Cristo Jesus não pelas boas obras que houvéssemos feito, mas para as boas obras, para nos tornarmos pessoas decentes, pessoas confiáveis, pessoas que andam segundo o propósito de Deus. Foi a graça de Deus que operou em nossas vidas para esta mudança. Então somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Adoramos a Deus no domingo por ser um dia solene, no qual Jesus ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria salvação para os seres humanos. Então, do domingo se declara no Apocalipse
1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia da vitória de Jesus sobre a morte. Ele ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus discípulos, mostrou-lhes suas mãos, comeu diante deles, sem qualquer contestação. E a prova da ressurreição de Cristo é a segurança da nossa ressurreição em corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Não adoramos o dia, mas no dia separamos para dedicar-nos a Deus, vamos à casa de Deus pela manhã, à tarde, à noite, estamos envolvidos nos trabalhos de evangelização, e aí está a nossa forma de viver com base na Bíblia Sagrada, como lemos no Salmo 118, versículos 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e sirvamos a Deus neste dia. Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos nele. Palavras do livro de Salmos. Agora, Jesus aplicou a si o texto citado nesse trecho de Salmo 118, 22 a 24. Em Mateus 21, 42, diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é esta pedra? É Jesus. Quando foi rejeitado? Numa sexta-feira. Quando se tornou cabeça de esquina? No domingo, quando ressuscitou dos mortos. Marcos 16, 9. Maria Madalena foi a primeira pessoa que no primeiro dia da semana ela foi ao túmulo e encontrou o túmulo aberto, e lá então o corpo de Jesus não estava mais. Só encontrou anjos para conversar com eles. A próxima pergunta, também do mesmo ouvinte, NQI Homem. Ele diz assim: pastor, então eu posso dedicar outro dia ao Senhor, já que foi Ele quem criou todos os dias da semana? Sim, é a nossa posição. Pode guardar qualquer dia da semana, mas sempre tendo presente que salvação não se ganha por meio da guarda de qualquer dia da semana. Inclusive do sábado. E aí está um problema. Nós temos o conhecimento da escritora adventista chamada Ellen G. White. Quero dizer aos ouvintes que a fonte de autoridade dos adventistas não vem só da Bíblia. No próprio credo dele, nisto cremos, artigos 16 e 17, eles confessam que se orientam por Ellen G. White e mais a Bíblia Sagrada. Porém, ela tem preferência. Todas as doutrinas adventistas estão no livro O Grande Conflito, que foram traspassados como doutrinas para a Igreja Adventista. E ela declarou o seguinte, que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Estou citando o livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição de 1956. Isto aqui, meus irmãos, para você que conhece a Bíblia, é uma blasfêmia. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Lá no livro de João 3,16, nós lemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a verdade bíblica. João 3,16, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Não tem nada de sábado para salvação. Isso aqui é uma heresia tamanha que dói os ouvidos ter que ler essa declaração em público. Então digo para você, meu consulente, você pode guardar qualquer dia da semana, mas não é por isso que você vai ser salvo.